Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Louvado seja Deus! Estamos estudando como interpretar as Escrituras. O tema desta semana, lidando com passagens bíblicas difíceis. Hoje, domingo, possíveis razões para aparentes contradições. Bem querido, bem querida, você já sabe. Você sabe que pode encontrar o nosso guia de estudo na Casa Publicadora Brasileira. Sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça pergunta, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe esse material com outros. Inscreva-se no canal e continue orando por nós. Bem querido, bem querida, hoje, domingo, temos essa temática que vai desenrolando o nosso estudo da semana, lidando com passagens bíblicas difíceis. Bem, Paulo era de fato um apóstolo muito dedicado e chamado para a sua vocação pastoral. Paulo exercia um papel de um pastor, a nível assim de pastor departamental, se falássemos em linguagem adventista, a nível de um pastor mais geral, e Paulo tinha sobre o seu comando outros pastores, e Timóteo era um deles. E Timóteo tinha ali uma igreja para dar conta. Timóteo tinha uma igreja para então cuidar. E Paulo então recomenda algumas coisas muito importantes para Timóteo. E uma das coisas muito importantes que Paulo recomenda é que ele maneje bem a palavra da verdade. Que ele maneje bem a Bíblia. Que ele saiba como lidar com a Bíblia. Porque, de fato, se formos sinceros, nós confessaremos que existe passagem, existe textos bíblicos que são difíceis de entender. O apóstolo Pedro, falando do apóstolo Paulo, ele faz uma referência a isso, dizendo que existem alguns textos difíceis. Alguém pode pegar o texto de Gênesis, do capítulo 5, verso 2, que diz que Adão recebe o nome de Adão e Eva ao mesmo tempo. Adão, ele recebe esse nome, e esse nome tanto faz para o homem quanto para a mulher. E pode daí fazer, então, uma explicação equivocada e criar um pretexto com esse texto. Portanto, é muito importante que sejamos sinceros como lidamos com a verdade. Sincero do ponto de vista de entender o texto bíblico e sincero do ponto de vista de ser humilde para aceitar que não temos a explicação correta. Então, querido, então, querida, precisamos que o Espírito Santo tome conta de nós de tal forma que possamos ser usados por Deus para empreender um bom manejo da palavra de Deus. E isso só podemos fazer se formos obreiros dedicados, se formos obreiros aprovados, a fim de que a nossa explicação sobre a Bíblia seja uma explicação coerente, uma explicação que traga salvação e não que traga confusão. Bem querido, bem querida, existem algumas aparentes contradições na palavra de Deus. Aparente. E essa pode ser uma delas. Então as pessoas, quando leem a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, veem Deus como um Deus tirano, um Deus que saiu para fazer vingança e muitos povos foram mortos pelo povo de Israel. Então aquele Deus do Antigo Testamento que fulminava. Então essas são passagens bíblicas que você precisa ler com espírito de oração, para entender o contexto, para entender a realidade, para entender as ações de Deus, como Deus permitindo e não como Deus executando. E quando Deus precisa executar o juízo, é porque Deus sabe o melhor. É porque, na realidade, Deus conhece
o pensamento e intenções do coração que nós não conhecemos. E nós precisamos então permitir que Deus trabalhe melhor em nossa vida. Mas para isso, precisamos nos demorar no estudo da Bíblia. Para isso, precisamos nos demorar na aplicação da palavra. E Paulo recomendou isso a Timóteo, que ele fosse um obreiro aprovado e que ele manejasse bem a palavra da verdade. E essa recomendação de Paulo a Timóteo serve também para mim e serve para você. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que seja você um instrumento de Deus, em nome de Jesus. Orem comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, faz de mim obreiro aprovado e que a Tua palavra em minhas mãos seja para honrar e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.